Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano odontológico. Sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Gente que coopera, cresce. Não entrega a idade, Zé, pelo amor de Deus. 6:01, boa noite para você. O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. Assista ao nosso programa com imagens ao vivo no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia e nas plataformas digitais. Na live no Santa Portal e participe pelo WhatsApp da Santa Cecília FM, pelo 99797-1077. A produção é do Felipe Brandão. Boa noite, Felipe. Boa noite, Roberto. Boa noite. Peraí, não, calma, porque sempre os caras esquecem de apertar o botão. Agora pode falar. Boa noite, Roberto. Boa noite, José Geraldo. Boa noite, Namara. Prazer estar com vocês essa noite. Muito bem. Só cumprimentou a Ana Mara, não cumprimentou nem o Marcelo Marçaioli e nem o Zé Geraldo. Eu cumprimentei, comecei agora peguei, tá vendo? Cumprimentei, pô. Ana Mara Simões, psicóloga, advogada, hoje ao vivo. Marcelo Marçaioli, sócio do escritório Marçaioli Advogados Associados. José Geraldo Gomes Barbosa, advogado e engenheiro, especialista em consultoria ambiental. Bom, para amanhã, sexta-feira, teremos tempo nublado com possibilidade de chuva, mínima de 22 e máxima de 26 graus. No mercado financeiro, a Bolsa de Valores hoje teve uma queda brutal, 2,38 de queda, a 102.316 pontos. O dólar comercial em alta de 1,05%, a moeda norte-americana foi cotada a R$ 5,47. No CDL no ar, você fica sabendo os números das pesquisas GovNet, Diário do Litoral, para as prefeituras de Santos e Guarujá. Walter Suman, do PSB, deve ser reeleito no primeiro turno. Na pesquisa estimulada, o candidato à reeleição em Guarujá tem 59,6% das intenções de voto. MacGyver, do Podemos, aparece na segunda posição com 7,1%. Pesquisa GovNet Diário do Litoral para a Prefeitura de Santos. 400 pessoas foram entrevistadas entre os dias 6 e 8 de novembro pela GovNet Pesquisa. A margem de erro é de 4,9% para mais ou para menos. A campanha eleitoral está registrada no TSE sob o número 4757-2020. Vamos aos números. Rogério Santos, do PSDB, aparece na liderança com 42,5% das intenções de voto. Ivan Sartori, do PSD, 11,3% na segunda posição. Vicente Cassione, do PROS, 7%. Banha, do MDB, 5,5%. Douglas Martins, do PT, 1,8%. Márcio Aurélio, do PDT, 1,5%. Delegado Romano, do DC, 1,3%. Baiar, do PTB, Guilherme Prado, do PSOL, Tiago Andrade, do PCdoB, 1% cada. Marcelo Coelho, do PRTB, Moisés Fernandes, ambos com 0,8%. Taná Correia, do Cidadania, 0,5%, 0,5%. Carlos Paz, do Avante, 0,3%. E João Vilela, do Novo, e Luiz Xavier, do PSTU, não pontuaram nessa pesquisa. A candidata à Prefeitura de São Vicente, Solange Freitas, do PSDB, diz que não vai desistir da sua candidatura. O carro da candidata foi alvo de 4 tiros na manhã de ontem. Como o veículo é blindado, ninguém se feriu. A terceira Delegacia de Investigações sobre Homicídio, uma divisão especializada em investigações criminais, assumiu o caso. O chefe da Polícia Civil na região, o delegado Manuel Gato Neto,
disse que se trata de um crime gravíssimo e que esse atentado não pode ficar sem uma resposta. Uma loja de calçados foi destruída por um incêndio na noite de ontem. O fogo começou por volta das 9 da noite. O estabelecimento fica na rua General Câmara, no centro de Santos, e apresenta riscos estruturais após o incêndio. 6 viaturas e 15 bombeiros da corporação atuaram para debelar as chamas. Não houve feridos. Quinta-feira, 12 de novembro de 2020, o jornal CDL está no ar. Você está ouvindo CDL no ar, com a realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Zé Geraldo, boa noite para você, tudo bom, Zé? Vamos começar comentando mais uma pesquisa, dessa vez da GovNet, encomendada pelo jornal Diário do Litoral. Boa noite, Zé. Boa noite, Roberto. Boa noite, Felipe. Boa noite, doutora Ana Mara. É um prazer estar aqui pessoalmente com a senhora, depois de quase 6 meses, sem nos ver. Boa noite, doutor Marcelo Massaioli, meu companheiro, doutor Tariano, meu colega do Santos Futebol Clube, meu amigo. Faz tempo também que não o vejo, mas aceito as minhas saudações, a minha admiração sempre. Como eu vou, nós vamos pensar em Guarujá. Me parece que o prefeito atual, o doutor Suramão, o médico, está tendo resultado, não é? Principalmente no que concerne à pandemia, ele, juntamente com o prefeito de Santos Praia, a meu juízo, pelos julgamentos que eu vi, eu senti do povão, senti-se muito satisfeito, o povo do Guarujá, né? Tem contato com muitas pessoas que moram lá, está refletindo apenas a conduta dele como administrador. E um fato também que me deixou muito contente com ele, embora seja de lá, embora também eu não seja obrigado a votar em face da minha idade, mas eu acho que o prefeito de Guarujá, simplesmente ele está tendo reconhecimento da população, não é? Ele está plantando algumas coisas muito úteis. Por exemplo, implantar o aeroporto do Guarujá. Já está cedido para a Infraero já começou algumas obras. É certo que está em ritmo lento, mas você imaginou quando começar a funcionar, já tem a concessão, a operação, principalmente das operadoras brasileiras, vai ser fantástico, vai trazer um potencial de renda para a região em fim de semana muito bom. Está nas mãos da Infraero, a previsão é agosto de 2021, quando termina aquela fase dos trabalhos iniciais que a Infraero faz para preparar, deixar o aeroporto em pleno estado de funcionamento, com todas as regras aeronáuticas, e aí acho que até o final do ano que vem a gente tem esse aeroporto. Porque, com todo respeito aos demais candidatos, não tem essa visão que o doutor Sunaman tem, ele faz jus a isso e certamente o povo nas urnas vai corresponder ao que ele fez como gestor público. Ô, Ana Mara Simões, um candidato que tem quase 60% na cidade é um claro sinal de que o governo dele foi bom, porque a população está respondendo às pesquisas desta maneira e, portanto, o atual prefeito de Guarujá, Walter Suman, do PSB, deve ser reeleito já neste domingo em primeiro turno. Ana Mara, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite, José Geraldo, Felipe, Marcelo, que está em casa. Meu boa noite especial aos nossos ouvintes. Quero dizer que é um prazer estar aqui. Boa, depois bom, de 8 meses, né? A última vez que estive aqui foi em março. E é muito bom estar aqui, superando mais uma barreira, né? Nessa pandemia. Então, eu fico, né, um bom resultado, com certeza absoluta, a população respondendo, Guarujá sofreu, né, nas últimas gestões, eu diria, muito, vem sofrendo já faz tempo, né, com administrações precárias, vamos colocar desta forma. Então, que bom, né? Porque é uma cidade tão bacana, tem tantas possibilidades. A gente viu o empobrecimento da população, né? O crescimento de favelas no Guarujá é algo assim, a desvalorização de imóveis, uma série de coisas a gente foi percebendo, uma decadência, né, do Guarujá. Então, que bom que o prefeito está sendo reconhecido, né? Que ele tenha a possibilidade de um novo mandato. Embora, sabe, Roberto, já faz um tempo que eu acho que a reeleição ela não é saudável, não, né?
mas, enfim, isso é um tema para um outro momento. Mas vamos torcer aí que ele realmente continue com o mesmo vigor, com a mesma energia, com o mesmo desejo, né, de levantar a cidade do Guarujá, porque eu acho que os moradores do Guarujá merecem e a nossa região também. O Zé Geraldo, o Marcelo Massaiola ainda não está conosco. O Felipe vai dar uma ligadinha para ele para saber se teve algum problema lá de conexão. E eu queria saber de você, Zé, e da pesquisa que aponta novos números para a corrida eleitoral na cidade de Santos. Alguma coisa te surpreende nessa pesquisa, nesses novos números? Não surpreende não, né? Porque vamos analisar, a despeito de qualquer alinhamento ideológico, né? A despeito também de eventuais considerações de ordem política, partidária, vamos olhar como munícipe, entendo que o prefeito atual fez uma série de obras físicas, né? Obras físicas que a cidade precisava, algumas questionadas, poderiam ser feitas de outra forma, mas o volume foi feito, e mais a gestão pública durante a pandemia, essa criação do Hospital Vitória, o desempenho excepcional dos estivadores nessa crise, que o povão teve necessidade do SUS, e eu mesmo sou testemunha de muitas solicitações que eu tive, muita gente que tinha plano de saúde de outros hospitais, de outras entidades, me procuraram para ser atendidos. Veja, nunca vi isso nos estivadores ou no Hospital Vitória, porque os procedimentos, os protocolos, segundo eles, me deram informação, eram mais rígidos. Quer dizer, isso, além do que, teve outro fato muito importante, ele conseguiu reduzir o número de mortalidade infantil na cidade, não é? Reduziu muito. A cidade de Santos hoje é uma das cidades que está ali no top de redução de mortalidade infantil. Então, eu acho que nesta parte, né, ou credencia, né, se o candidato preenche ou não os requisitos técnicos, é outro detalhe. Mas se for pensar em termos de foi indicado pelo prefeito, e o prefeito é o gestor, é o major da cidade, quero crer que o eleitorado, ou o munícipe, vai dizer nas ruas se ele vai ganhar no primeiro turno ou vai ganhar no segundo turno. Que as forças aí, as oposições aí, estão muito fortes. Não é? Ana Mara Simões, houve um crescimento bem importante na candidatura do Ivan Sartori, do PSDB. Ele chega nessa pesquisa a 11,3% e desponta na segunda posição, superando os candidatos mais conhecidos da cidade. É a primeira eleição do Ivan Sartori, superando Vicente Cassione, do PROS, que perdeu pontos nessa pesquisa, está com 7%, e o Banha, que perdeu muito mais. O Banha perdeu quase que metade daquele que ele havia conquistado. Ele cai do patamar de 10%, 11% para 5,5%, repito, nessa pesquisa GovNet Diário do Litoral. Então, você sabe que o Ivan Sartori, eu acho que a vinculação dele ao Bolsonaro, eu não tenho dúvida que é o que está trazendo este desempenho para ele, óbvio, né? E, assim, eu falo isso até porque eu tenho escutado pessoas que falam, olha, eu não conheço, mas só o fato dele ser ligado ao Bolsonaro já é motivo para eu votar nele, né? As pessoas que gostam do Bolsonaro. Então, estou até curiosa, sabe, para saber qual vai ser o desempenho dele, né, na realidade, para a gente ter um termômetro também do tamanho, né, da quantidade de bolsonaristas, né, da nossa cidade, né? Acho um termômetro interessante. Veja, eu acho que eu lamento um pouco, assim, sabe? Eu acho que a gente perdeu em qualidade essa questão da concorrência na cidade, a concorrência eleitoral, né? Porque Santos é uma cidade que tem uma tradição, né, de disputas acirradas, né, dos candidatos num nível, né, assim, equilibrado, e a gente percebe que, infelizmente, a gente perdeu isso. Você acha que essa quantidade de candidatos, a gente teve 16 candidatos, isso foi importante para a democracia, mas, de uma certa forma, eu vejo que você faz uma queixa em relação
a qualidade desses postulantes. Porque você vê, vai para um debate, aliás, eu quero aproveitar e parabenizar o CDL, né, pelo espaço que deu aos candidatos, porque a gente está falando de uma eleição também atípica, né, num momento complicado, num momento que a gente vive uma pandemia, mas agregado a isto, no momento em que o universo político também está em decadência, e a população está bastante desgostosa, eu diria, com eleições, enfim, com as questões de caráter governamental e político. Então, a gente vive um momento atípico. Então, eu quero cumprimentar, na pessoa do Nicolau, né, o espaço dado a todos os candidatos, a isenção, né, porque todas as perguntas foram iguais para todos os candidatos, acho que isso foi muito bacana. Dá oportunidade, já que a gente nos a gente é insano, né, quer dizer, fica complicado até você acompanhar, e muita gente nova. O que eu percebo é assim, não estão surgindo novas lideranças, infelizmente, né? Esse cenário eu acho que está muito precário numa cidade, né, como Santos, que sempre teve um histórico de grandes disputas e de grandes lideranças. Então, eu acho que a gente precisa investir mais nisso, né? Numa juventude que vem aí, né? Eu tive a possibilidade de participar durante 25 anos da gestão pública, mas eu acho que tem que vir novos e jovens, né, com ideias novas, com energia, né? Enfim, mas vamos torcer aí para que a cidade engrene. Eu acho que o prefeito fez muitas coisas, muitas obras, mas, José Geraldo, eu acho que no quesito com relação às políticas públicas, eu acho que a gente tem aí um pouco, eu acho que tem uma luz aí que precisa ser acesa e um olhar mais detido ao que se refere às políticas públicas. Bom, o Marcelo Moura está aqui, boa noite a todos da bancada, obrigado pelo comentário, Marcelo. Vamos ver se tem novidade para 2021. Reeleição só beneficia quem está no governo e ainda usa a máquina pública e os comissionados na eleição. É o comentário crítico, sempre com as críticas bem agudas do nosso ouvinte, Marcelo Moura. E o nosso Marcelo Marçaioli já está aqui. Olá, Marcelo, tudo bem? Olá, boa noite, Roberto, Ana Mara, Zé Geraldo, meu grande amigo. Bom estar com vocês aqui. Eu não estou ouvindo o Marcelo. Tá bem baixinho, eu não estou ouvindo ele aqui. Ele não está aqui com a gente. Eu tô ouvindo vocês muito bem. Não, ele tá, mas o áudio dele não está chegando aqui na minha mesa. Fala de novo aí, Marcelo. Eu estou escutando vocês muito bem. Não, legal, você já está no ar com a gente. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Ana Mara, meu grande amigo Zé Geraldo também, Roberto César, uma honra estar aqui com vocês hoje. Começo já comentando a pesquisa, é isso? Isso mesmo, por favor, Marcelo. Agora o Walter Suman parece que já está convidado a participar de um segundo mandato. Na pesquisa de Santos, essa pesquisa do Diário do Litoral, traz o Rogério Santos na liderança, com 42,5%, com ainda uma possibilidade de chegar, de já resolver a parada no primeiro turno, com votos válidos, com defasagem para cima e para baixo, que essa pesquisa traz de 4,9% para mais ou para menos. Tem indecisos no meio, tem um monte de coisa, tem uma conta mais complicada, não dá para bancar isso. Quero saber a sua opinião. Olha, Roberto, eu tenho para mim uma análise, eu vou me arriscar de fazer um prognóstico aqui de que teremos um segundo turno em Santos, tá? Eu sei que é arriscado, mas eu vou dizer isso pelo que eu tenho andado muito pela rua, conversado muito com as pessoas. Eu conheço pessoalmente pelo menos uns 7 desses candidatos que estão aí, tenho um bom relacionamento com eles, e eu tenho uma visão que até esse aumento do candidato Ivan Sartori, ele tem aí uma dupla conotação. Claro que ele vinculou a imagem dele ao Jair Bolsonaro para ganhar votos, mas também o que eu tenho escutado muito é que as pessoas estão em busca de renovação, elas querem um nome diferente. Pode não ser exatamente o Cassione, o Ivan, o Banha, o João Vilela, o Márcio Aurélio, pode não ser nenhum deles,
mas desde que também não seja a atual gestão. Então, eu acho que muita gente está procurando uma via diferente. E eu estou muito impressionado com a quantidade de gente que não tem ainda a mínima ideia de quem vai votar. E é aí que está o perigo. Para o candidato que quer ganhar em primeiro turno, não pode ter tanta gente indecisa. Vocês lembram que o Paulo Alexandre voou com mais de 70%, mas ele tinha eleitores decididos e sabiam que iam votar nele. A gente tem que ver que essa pesquisa, Roberto, ela fala em 42,5% para o Rogério, mas de pessoas que sabem quem vai votar, não dos eleitores totais, que podem chegar no dia, no domingo, e, de repente, trazer uma surpresa. Eu acho, sim, que as pessoas estão buscando, a Ana Mara tem razão. A falta de opção é um problema, mas as pessoas estão querendo uma mudança, assim como eu acho que a falta de opção para presidente da República daqui a 2 anos pode até ser um problema. Mas o nosso presidente está fazendo tanta força, mas tanta força para não ser reeleito, que é capaz dele conseguir sozinho isso. E aí também tem outras coisas que a gente viu esses últimos dias, né, Roberto? Pelo amor de Deus, parece que a Covid não existe mais em Santos. Parece que não existe, não se noticia mais. Eu não vejo mais live da prefeitura oficial falando, fica em casa, não sai não. Eu não vejo mais aquela veemência da prefeitura municipal de Santos. Não vejo. Estou sendo muito sincero com o Zé Geraldo, com a Ana Mara e com você. Há 15 dias eu não vejo a prefeitura se postar firmemente na questão da Covid. E eu não sou bobo. Eu sei que isso tem a ver com domingo. E eu estou com muitos amigos com Covid que passaram pela Beneficência, passaram pelo São Lucas, passaram pelo Guilherme Álvaro. E me disseram o seguinte, não dá nem para andar direito, de tanta gente infectada que tem. Bom, pelo menos aqui no Jornal CDL no Ar, a gente tem divulgado com alguma frequência os números na cidade de Santos, que tem aumentado, sim, a média móvel. Inclusive, ontem foi notícia no nosso programa, chegou a 5 mortes em Santos, 8 na Baixada Santista. Então, a situação que preocupa, sim. A rede privada, 60% da ocupação dos leitos, o SUS continua com os índices baixos, de 38%. Mas a realidade é que essa doença não sai desse platô. Ela continua e continua firme e vai muito bem, obrigado. Muita gente fala de segunda onda. Ué, a gente não saiu nem da primeira, Zé Geraldo. Eu concordo com você, mas o fato é o seguinte, os hospitais públicos, os estivadores e o Vitória, que são 100% SUS, estão lotados, claro. Nas policlínicas, nas unidades de pronto atendimento, melhor dizendo, também o povão está indo lá, está procurando. Que aumentou a instância é um fato notório. Né? Mas é interessante que o pessoal vai para o SUS, não está indo para os demais hospitais de Santos. Esse que é o fato. Isso que só vai para os demais hospitais de Santos, por exemplo, um jogador de futebol, um técnico de futebol. Agora, eu quero ver o povão que mora nessas áreas aí da Bacia do Mercado, mora no Morro, está aí tudo lá. É a nossa rede SUS que está dando suporte. E, além do que, nós temos muitos pacientes que ainda vêm de São Vicente, que é uma realidade. Então, esses dados, a gente tem que foi reacesa a pandemia do coronavírus, ninguém tem dúvida. Porque houve um relaxamento. Com esse relaxamento, você vê pessoas andando na praia sem máscara, andando em Paulo Gonzaga sem máscara, não é verdade? Então, isso ocorre em Santos, isso ocorre em São Paulo. Hoje eu fui para São Paulo pela manhã e eu vi isso. Não é? Agora, como vai combater? Eu acho que a primeira vacina que for autorizada pela Anvisa, eu recomendo o seguinte, todos nós temos que nos vacinar. Essa que é a verdade. Seja qualquer origem. Muito bem. O Marcelo soprou aqui. Também acho que tem que se vacinar. As pessoas estão relaxando, além dessa zona verde. Muita gente fala que com as eleições acabou a preocupação dos governantes com a questão do fique em casa. É isso mesmo, Ana Mara? Eu acho que o Marcelo trouxe um aspecto aí, um ponto extremamente importante e real.
só que não é exclusivo da nossa cidade, é do nosso país, pelo momento que a gente vive. Teve um relaxamento, sim. A gente vê coisas, eu diria que é absurdo para um momento de pandemia, abordagem na rua, as pessoas distribuindo santinho, quer dizer, coisas que não têm o menor cabimento de estar acontecendo, né? Aliás, esses candidatos deveriam ser marcados, porque eles estão indo completamente na contramão do que eles deveriam estar fazendo nesse momento. Então, eu também tenho escutado muita gente comentando de que, assim, está aumentando demais o número de pessoas que estão se contaminando, que estão procurando os hospitais, trabalhadores da saúde contando do quanto os hospitais estão lotados também. Então, veja, é algo aí para a gente ver, inclusive a piada mesmo, né? Diria... Né, nem piada, mas assim, o comentário de que depois das eleições, tudo isso virá à tona, e aí, né? Agora, a gente também vive um delay, se a gente for comparar em relação ao resto do mundo. O que acontece, o que está acontecendo hoje na Europa, né, no Reino Unido, enfim, no mundo, que é a segunda onda, eu acho difícil o Brasil escapar da segunda onda, e como você disse, a gente não conseguiu nem sair da primeira ainda, que agora, que tá, né, pelos números, parece que está dando uma estabilizada, mas a gente ainda não conseguiu sair. E Roberto, infelizmente, fica difícil confiar, sabe, nesse momento, e não estou falando só de Santos, eu estou falando isso de um modo geral. A gente não sabe em quem a gente acredita de verdade. E outro aspecto que o Marcelo falou, que eu concordo muito mesmo, que é essa quantidade de indecisos, mesmo em relação aos vereadores também, né? O povo não sabe em quem votar e muita gente não vai votar. Eu tenho escutado muita gente por protesto, por medo, por causa da pandemia, porque está de saco cheio, entendeu? Porque não tem candidato, então tanto faz. Porque acha que não adianta. É isso. Então, sabe, é uma decadência que a gente também está vivendo, né, nesse universo. Então, apesar de todos os esforços, né, do Tribunal Eleitoral, que tem feito propagandas bem interessantes, chamando, né, falando, né, da importância do voto, tudo. E é importante que a gente participe, mas você vê, as opções, a gente está sem opção, né, então fica complicado. Está faltando a reforma política, e essa que não vem nunca. Vendas do varejo crescem pelo 5º mês seguido, mas desaceleram em setembro. Os dados são do IBGE. O setor teve alta de 0,6% na comparação com agosto, abaixo do esperado, mas zerou as perdas do ano. Vendas de móveis, eletrodomésticos e materiais de construção lideram essa recuperação. Apesar do setor cravar a 5ª alta seguida e zerar as perdas do ano, houve desaceleração frente às altas dos meses anteriores, em um movimento de acomodação após forte recuperação das perdas provocadas pela pandemia do coronavírus. Em relação a setembro de 2019, o comércio cresceu 7,3% na 4ª taxa positiva consecutiva. O índice de confiança do comércio, o ICOM, da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, caiu 3,8 pontos em outubro, interrompendo uma sequência de 5 altas consecutivas. A estimativa atual do mercado é de um tombo de 4,8% em 2020 e alta de 3,31% em 2021, segundo a última pesquisa Focus do Banco Central. Marcelo Marsaioli, houve uma acomodação. Teve o período da pandemia, teve o período do fechamento, aí depois teve o período da abertura, onde as demandas reprimidas foram, de certa maneira, supridas, e agora parece que entra numa estabilidade, mas o fato é que o comércio consegue zerar as perdas do ano, Marcelo Marsaioli. Então, Roberto, o comércio precisava disso, e eu acho que as pessoas, elas, ao passo que você teve muita dificuldade financeira, muita gente desempregada, as pessoas também, algumas pessoas conseguiram deixar de gastar na pandemia, por incrível que pareça. Eu acho que o Natal, as festas de fim de ano, são uma oportunidade praticamente ímpar, única no ano. Que bom que o comércio está conseguindo se reerguer. As importações
também, Roberto, vou acrescentar nisso aí. Eu tenho clientes aqui que da parte de logística, da parte de aduana aqui do Porto, me disseram que a parte de importação anda voltando, anda indo muito bem. Tem container chegando no porto, a coisa está voltando a acontecer. Isso é notícia boa, que a gente precisa, né, no meio dessa pandemia. A gente se agarra às boas notícias, né? Então, eu acho que é positivo e espero que se consuma bastante no Natal, com moderação, né? Mas que se consuma, que o dinheiro volte a circular, volte a girar no nosso mercado, que é o que a gente precisa. Ana Mara, já há uma movimentação, inclusive, na contratação de temporários aí para o comércio. A expectativa vem forte para o Natal, menos para Black Friday, que está meio fraquinha, está xoxinha, mas muito mais para o período de Natal. Vamos torcer, né, Roberto? Porque você vê que já, eu acho que o que tinha que crescer é muito bom, né? Mesmo que seja 0,6%, que realmente já tenha zerado as perdas do ano, isso é uma informação muito preciosa. A gente sabe que o auxílio emergencial foi decisivo nisso, e como disse o Marcelo, eu concordo com ele, sim, as pessoas economizaram nesta pandemia, né, porque não viajaram, não investiram em hotéis, enfim, então isso também trouxe uma economia para as famílias. Não é à toa que onde cresceu mais, né, material de construção, eletrodoméstico, tudo isso, as pessoas estão arrumando as suas casas também, né? Então, vamos torcer que se estabilize. Eu acho que, infelizmente, a gente está longe de recuperar tudo isso. Eu acho que a economia ainda não viveu a sua pior crise. Eu acho que não, né? Isso tudo virá aí com o passar do tempo, por causa do desemprego. Eu acho que à medida que, né, acaba agora o auxílio emergencial em dezembro, se tiver uma segunda onda, o ministro já sinalizou que pode, com certeza vai voltar, não sabe de onde vai tirar, mas com certeza vai voltar o auxílio emergencial, mas efetivamente acaba agora em dezembro. Então, a partir de janeiro, as pessoas vão viver com o que elas têm. E aí é que a gente vê o que realmente, qual é a realidade aí do nosso país, né? O ministro Paulo Guedes falou disso hoje, num evento em Brasília, do fim do auxílio emergencial, que era de 600, depois passou para 300 e termina no final do ano. Ele até falou que termina em janeiro, no final de janeiro, mas não é, termina em dezembro. Ele fala de um possível Auxílio Brasil aí, né, de alguma coisa em substituição aí, algo. Mas ainda estou estudando, isso é algo que ainda nem sabemos o que vai acontecer. Na verdade ele se equivocou mesmo com essa fala dele, mas fato é que acaba o auxílio emergencial no final do ano. E aí ele diz que só vai ter um novo auxílio emergencial caso a gente tenha essa segunda onda do coronavírus aqui no Brasil, no geral. O que eu vi também, uma declaração dele, não sei se ontem ou anteontem, que o Brasil está à véspera de uma hiperinflação. Foi, ontem. Isso é um dado, e se você também... Você constata, pelo menos, que legumes, o ramo de legumes, hortifrutos, toda semana eu vou comprar no sacolão e eu vejo, aumentou muito o preço dos legumes e das frutas. Isso é um dado real. Agora, isso que foi falado, não é? Que termina o auxílio emergencial e ele já vem com uma outra proposta, aliás, duas. Uma que ele está tentando reativar o famoso imposto do CPMF, que ele diz que precisa. E o segundo é oferecer para determinada, aí que está, grupo de pessoas, um crédito para empreendedorismo. Eu não sei como vai ser feito isso, né? Como vai ser feito. Mas o importante a gente destacar, o conceito que a gente tem que discutir, que eu não vejo, por parte dele, nenhuma política pública, aí eu vou empregar a política da doutora Ana Mara, política pública no sentido de estimular novos empregos, não é? Com austeridade fiscal, que demonstre, que faça com que investidores estrangeiros
volte a investir no país. E isso passa, seguramente, pela fala presidencial. Nós temos que dar ao mercado interno e ao mercado externo estabilidade, temos que ter mais tranquilidade no falar das coisas. Porque como falar do presidente da República tem uma repercussão em tudo, não é? Zé. Basta a gente que quer investir no país, fica meio... Eu estou falando com quem? Com o presidente da República. Nós queremos que ele seja o melhor presidente da República. Ninguém quer tirar o presidente atual, ninguém está pensando no impeachment, nós queremos que ele saiba conduzir. Porque, veja, o cenário que se avizinha. Suponhamos que o Biden realmente assuma a presidência dos Estados Unidos, arrumando essa quizumba toda que foi arrumada. O Biden vai apertar na questão climática, isso não tem dúvida. Primeiro passo do Biden é entrar no Acordo de Paris, significa dizer todos os países europeus vão apoiar o Biden, não tem dúvida nenhuma. E aí, se não tiver uma política consentânea com ambiental com o Acordo de Paris, o Brasil vai sofrer sérias sanções econômicas. Esse é um aspecto, é um lado, é um vértice do problema. O segundo vértice, por que criar uma quizumba desqualificando o produto da China? Porque qualquer coisa que se fale sobre a China é uma república dos comunistas. Hoje a China tem uma PIB maior do que os Estados Unidos. A China hoje participa, veja, Roberto, em 55% do PIB brasileiro, só com um agronegócio. Que loucura! Veja, nós vamos ficar num lugar, nós vamos ficar levando o país, sob o ponto de vista macroeconômico, palavra de honra, não sei onde a gente que vai chegar. Esse é o cenário que eu vejo, é um cenário muito triste. E nós temos aí, pasme, pessoas lúcidas, estudadas, doutores, que ainda não começaram a fazer essas conclusões, essas inferências que muita gente está falando. Porque nós temos que dar estabilidade para as coisas, fazer os investidores investir no país, tanto os externos como os internos. Eu não podia concordar mais com você quanto a esse investimento estrangeiro. Agora vamos aos fatos. Estrangeiro quer investir num país, né, de um presidente que chama o país dele de maricas, de um presidente que não reconhece uma eleição americana, e não é se o Biden assumir, é quando o Biden vai assumir, porque ele vai ser eleito. Só ontem, 19 ações judiciais dos conterrâneos do próprio comitê do Trump foram negadas. Que investidor estrangeiro vai investir num país em que o seu presidente não investiga a interrupção de um estudo médico de interesse nacional e, ao mesmo tempo, vai numa rede social e fala o que o meu filho de 5 anos fala para o meu filho de 10. Eu ganhei, você não. Então, que tipo de estrangeiro vai vir investir num país em que o presidente dele fala que vai resolver com os Estados Unidos na pólvora a questão, né? Estados Unidos, que se for resolver na pólvora, Zé, você conhece muito bem o mundo militar, a guarda costeira americana é capaz de nos dizimar. Então, a gente não precisa nem ir muito longe, né? Então, o nosso presidente, eu tenho feito essa crítica, Roberto César me acompanha já há algum tempo e sabe disso. O Jair não conseguiu entender que ele não é mais o Jair. O Jair não conseguiu entender que ele é uma instituição. Ele representa a sexta democracia do mundo. Ele não pode falar o que o Bolsonaro pensa. Ele tem que falar o que a República do Brasil pensa. E isso é que tem deixado a gente muito irritado. O presidente chegou finalmente num ponto que eu não tinha visto nesses 2 anos. Eu nunca vi nas últimas 24 horas, eu nunca tinha visto antes. Os meus amigos bolsonaristas sem graça, sem ter argumento. O gabinete do ódio não conseguiu produzir aqueles memes de WhatsApp de defesa há tempo ainda. Não conseguiu. Não conseguiu. Eu nunca tinha visto isso, é a primeira vez em 2 anos. Então acendeu um semáforo vermelho para o presidente da República, que não tem político intocável. Não tem. A pesquisa da Datafolha hoje dá na cidade de São Paulo 50% de rejeição ao presidente da República. Ele tem que se cuidar. Ele tem que lembrar que ele nos representa, ele não pode dar opinião pessoal, ele não pode falar o que ele acha. Desculpa me estender, mas é um desabafo, mas o presidente precisa aprender a ficar quieto e falar coisas pertinentes que um chefe de Estado tem que falar. Depois de Churchill,
depois de muitos presidentes de Obama, de bons presidentes que a gente viu pelo mundo afora, ver o que o Jair Bolsonaro faz dói. Não é se é a favor dele ou contra, mas dói. Bom, a gente acompanhou a trajetória do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é muito mais elegante do que o nosso presidente, e deu no que deu. Então, o presidente, se pensa em reeleição, como parece que pensa, ele precisa se cuidar um pouco mais e precisa vestir a roupa de presidente o quanto antes. Na Top Games você encontra os melhores brinquedos, toda a linha de celulares da Xiaomi, além dos melhores videogames. A Top Games fica no Boulevard Otton Feliciano e Shopping Parque Balneário no Gonzaga, em Santos. Pensou brinquedos, celulares, perfumes e games? Pensou na Top Games, a top da Baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games. Fala com Marcelo Meneghelli pelo 996-154715. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Top Games, a top da Baixada. Quer de novo o WhatsApp da Top Games? Eu falo para você, 996-154715. Top Games, a top da Baixada. Você está ouvindo... Nós somos o Sicredi e fazemos junto com você uma vida financeira mais simples e próxima, com tudo o que você precisa e taxas mais justas. Abra sua conta com a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia? Plano Empresarial Unimed Santos. Assessoria Jurídica gratuita. Plano Odontológico. Sala para cursos, palestras e reuniões e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 60% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes. Associe sua empresa CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Aqui você ganha muito mais. Amor, você viu que nesse mês tem um prêmio especial da promoção do Sicredi? R$500 mil. Quero vê-lo sorrir, quero vê-lo poupar, quero vê-lo poupando pra ganhar sem parar. Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar Sicredi. Agora em outubro, deposite e concorra a um prêmio especial de R$500 mil. E mais 5 prêmios de R$5 mil toda semana. No Sicredi, cooperar é muito mais negócio. 40 55 95. Slikes.com. Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Estamos de volta aqui na Santa Cecília FM com o CDL no ar. Olha, a Secretaria de Educação do Estado definiu um ciclo contínuo que vai unir o ano de 2020 com 2021. As aulas terão início em 1º de fevereiro, os alunos serão avaliados em 8 bimestres, referentes a 2 anos, e só serão reprovados caso não entreguem o mínimo de atividades propostas. A progressão continuada é uma forma de evitar a evasão escolar. Ana Mara, juntou tudo esse ano, só vai ser reprovado aquele aluno que durante esse período da pandemia não entregou o mínimo de atividades, aqueles trabalhos que se fazem em casa e tal, e ainda tem um tempinho para se recuperar, né? É importante esta medida, extremamente importante, porque a gente está falando de um país desigual. A gente está falando, veja, imagina aquela casa que tem 4 filhos, tem 4 computadores, tem 4 celulares para os filhos poderem acompanhar as aulas. Óbvio que não tem, né? Então, esse acesso já era complicado. Agora, quando entra para esse ambiente cibernético, fica muito mais complicado, porque exige, né, que as pessoas tenham condições para isso, e a gente sabe que não tem, as pessoas nem têm condições de moradia,
muito menos equipamentos eletrônicos. Então, é óbvio que tem aí uma desigualdade muito grande e assim, a perda de alunos no sistema educacional é algo, assim, assustador. Então, além dessa questão da progressão continuada, a busca ativa por esses alunos para que realmente não haja, assim, essa evasão, né, que a gente corre o risco de ter perdas que atinge a todos nós, né? Uma criança que deixa de estudar, um jovem que deixa de estudar. Então, essa medida ela é extremamente importante. Eu acho que, né, assim, a prioridade é que ninguém seja reprovado, não é, como você disse, que o mínimo seja apresentado, e para o ano que vem também, né? Então, os 8 bimestres, pelo que eu entendi, são os 4 desse ano e os 4 do ano que vem, que vai dar os 8 bimestres. Isso. Então junta tudo e, né, vamos torcer aí para que os educadores, que também eu acho que estão sendo grandes heróis neste momento, né, porque estão tendo que se descobrir, estão tendo que aprender algo extremamente novo, tiveram que mudar toda a metodologia. Então, meus cumprimentos também, né, meu reconhecimento a esses profissionais todos, e vamos torcer para que realmente as perdas sejam mínimas possíveis. Eleitor tem que usar máscara para votar. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, reafirmou que os eleitores só poderão entrar nas sessões eleitorais para votar se estiverem usando máscaras. As eleições municipais serão realizadas no próximo domingo em todo o país, exceto no Distrito Federal e hoje fiquei sabendo também em Macapá. Serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Em setembro, o TSE elaborou um protocolo sanitário para garantir que os eleitores possam votar com segurança em meio à pandemia da Covid-19. Pelas regras, os eleitores só poderão entrar nos locais de votação se estiverem usando máscaras faciais e deverão higienizar as mãos com álcool em gel antes e depois de votar. A distância de 1,5 metro entre os eleitores e demais pessoas presentes às sessões também deverá ser mantida. O TSE recomenda ainda que o eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Marcelo Marsaioli, será que vai ter briga aí? Alguém vai querer votar sem usar máscara e tal? Vai causar? Tomara que tenha briga e ele seja expulso, porque vou lhe falar uma coisa, depois da gente estar em casa cortando um dobrado, suando nessa pandemia para não ter aglomeração, contato com os outros durante 8 meses, vai chegar um indivíduo egoísta que não sabe viver em sociedade e vai querer achar que o direito dele está acima dos demais? Você me desculpa, cara. Não tem, a gente votar de máscara é obrigação. E detalhe, respeitar também o horário dos idosos. As sessões eleitorais estão pedindo isso, tem um horário específico para as pessoas idosas. Então, não vá votar nesse horário, entendeu? Vai votar nos outros horários e vá de máscara. Lave suas mãos, põe o seu álcool gel, vá de máscara. Quem não gosta da máscara, é 20 minutos, desce o seu carro, vai até a sessão, volta e acabou, gente. Pelo amor de Deus, né, Roberto? Não dá nem para discutir. Agora, se tiver uma confusão, que tenha e que a polícia militar leve essa pessoa embora, leve uma delegacia para ela aprender a viver em sociedade. Não tem civilidade, não tem urbanidade alguém que fizer isso. Você me desculpa a sinceridade aqui. Você falou do horário dos idosos, esse horário compreende o espaço compreendido entre 7 da manhã e as 10 horas. O horário que o idoso gosta, cedinho. Não é? É o horário do banco, né? É o horário do banco, das 7 às 10. Eu vou votar depois das 10, eu vou dormir mais. O Zé Geraldo também vota depois das 10. O Zé Geraldo tá com o quê? Agora uns 45? 45. É um menino. Não, mas você vê, eu estou agora observando, admirando o novo hairstyle. O hairstyle, doutor Marcelo. Ele mudou. Cabelo grisalho, Olha, nota 10, puxa vida. Eu ando grisalho. Olha, e no gabinete palaciano lá da Marsaioli Advogados Associados, eu vejo... Não, peraí, ele está no Salão Nobre do Gabinete
do escritório Marçaioli. Olha, é diferente, salão nobre. Na presidência da Marçaioli, vários certificados pregados na parede. Vou te falar, viu? Essa dupla aí, Bolsonaro e Paulo Guedes da rádio, tá difícil, viu? Sensacional. Ô Zé, falando em pleno emprego, a gente outro dia noticiou aqui que o Litoral Plaza Shopping abriu 680 vagas, não é pouca coisa, para o final do ano, e agora o Shopping Parque Balneário tem 110 vagas de empregos temporários para as festas. As contratações decorrem da abertura de 12 novas lojas que já foram inauguradas e mais 7 que estão em reforma, com previsão de inauguração até dezembro. Existe demanda para a contratação de funcionários temporários para as festas de fim de ano, possibilitando com possível efetivação ao final do período. Olha só a oportunidade passando na frente das pessoas. Essa informação quem deu para a gente foi o Luciano Potenza, que é síndico do shopping. Você se interessou? Então vai lá, shoppingbalneario.com.br/atendimento. Boa notícia para quem está procurando um emprego, Zé. Eu queria, sabe qual é o meu grande desejo para 2021, 2022? É que o nosso porto gerasse mais emprego para a nossa população. Porque a cidade de Santos nasceu em função do porto, não ao contrário. E eu vejo tão poucas vagas, cada vez mais nós estamos perdendo postos no Porto de Santos, né? Cada vez mais diminui o número de auxiliares, despachantes aduaneiros, cada vez mais diminui as operações bancárias, sabe? Então, eu fico muito triste, porque o crescimento econômico da nossa cidade está ligado a isso, Roberto. Aí você pergunta, o que deve fazer, Roberto? Honestamente, o primeiro passo é a Prefeitura de Santos, a municipalidade, ter um representante mesmo, não basta uma Secretaria de Portos, participando das decisões das autoridades portuárias. Por exemplo, a antiga Codesp vai ser privatizada, já está em processo de estudo. Qual o representante do nosso município que está participando dessa comissão? Como é que vai ser essa privatização? Porque isso tem uma implicação concreta com a cidade, com o cidadão santista, com aquele que reside em Santos. E aí eu fico pensando, as autoridades dizem, mas isso é governo federal? É governo federal? Sim! Mas nós temos uma obrigação de buscar. Nós não podemos ficar naquela e ficar sentados esperando uma decisão do governo federal. Veja, torna a dizer, a cidade de Santos precisa do porto. O porto não pode ser um local de embarque e a cidade seja apenas um local de passagem, uma rua pública. Tem que gerar renda, e não é renda somente de ISS ou renda decorrente de IPTU. Nós temos que aumentar o número de vagas, nós temos que voltar. Aqueles que fizeram a lei de modernização dos portos de 93, eu questionaria todos eles o que foi feito da cidade. Houve um flagrante esvaziamento econômico da cidade em função disso, Roberto. É o que dizem o Porto de Costas para a cidade de Santos. Sem dúvida, é isso aí. O apagão no Amapá. O Ministério das Minas e Energia anunciou ontem que a energia elétrica estava restabelecida em 80%. Uma unidade geradora da usina hidrelétrica Coaraci Nunes entrou em operação e agregou 25 megawatts no fornecimento do serviço. Com isso, aumentou em 10% o abastecimento. A energia é fornecida em regime de rodízio, enquanto a região tem luz durante 6 horas. Outra fica sem igual período. A retomada total é esperada apenas para segunda-feira. Bom, esse rodízio está funcionando meia boca. Essa empresa Isolux também não deu conta do recado, queimou um baita de um mega de um transformador de energia lá. Eu acho que o governo demorou muito para entrar nessa história e a gente está pagando um mico danado com essa história. Até as eleições foram canceladas hoje pelo TSE no Macapá. Eu acho o fim do mundo isso que está acontecendo. Eu imagino se isso estivesse acontecendo em São Paulo, como é que seria? Não seria. 10 dias. Quer dizer, é sem cabimento. As agências reguladoras estão completamente omissas
perante esta situação. A população, gente, o que é isso? A população sofrendo, a luz é decisiva para tudo, entendeu? Para se viver, se ninguém vive sem luz, tenta imaginar você na tua casa sem luz. Sem chuveiro, sem água, sem comida. Entendeu? Gente, é o fim. É por isso, Ana Mara, que legalmente a gente chama a água, a luz de serviço essencial e contínuo, né? Isso mesmo. Então, eu acho que é criminoso o que está acontecendo, né? Eu espero, sei lá, que alguém, né, competente para isto, investigue profundamente, né, inclusive a omissão, porque o mínimo que podia acontecer era realmente as eleições serem adiadas, só faltava ter eleição domingo, né? Só faltava o povo ser conclamado a ir votar, né? Então, assim... E hoje eu comecei a ouvir algumas coisas envolvendo o presidente do Senado, o irmão dele é candidato, enfim, já estão começando a levantar algumas questões também aí de cunho político, né? Então, enfim, eu acho lamentável uma situação dessa se prolongar por esse tempo, eu acho o fim do mundo. Ô Marcelo Massaioli, São Paulo renova com a Fórmula 1 até 2025. A prova vai ficar mesmo em Interlagos e vai chamar agora GP São Paulo, Marcelo. A Fórmula 1, que já foi objeto até de controvérsia, de brigas, né, entre governantes aí. Eu acho fantástico, Roberto. Eu acho que a gente precisa desse tipo de evento, primeiro que injeta dinheiro na cidade. Vem muito turista, tudo, mas coloca a gente num mapa, no circuito, de um esporte que é um esporte de ponta, que envolve grandes empresas, grandes fabricantes. A gente tem que sempre... Tem um lado do esporte, tem um lado desportivo, mas tem um lado econômico também. Então, acho muito bom que ficou aqui. E é melhor aqui do que em Jacarepaguá, né? Não, que ia ter que começar tudo do zero, né? Também não dá, né? Marcelo Massaioli, obrigado pela sua participação. Ana Mara Simões, Zé Geraldo, sou seu fã desde sempre. Eu também. Eu também. Eu sou seu fã, Zé Geraldo. Veja, o amor que me une ao Roberto é um amor de 40 anos. É um amor siderúrgico. Eu tenho um carinho especial pela Ana Mara e pelo Massaioli, porque são pessoas... Que pena que a gente está na pandemia, que eu queria te beijar na bochecha. O pai dele, o querido saudoso pai dele, Aguinaldo Massaioli, e agora com a Ana Mara também. Puxa vida. Pra que eu fui cutucar ele? Tchau, gente! Você ouviu? CDL no ar.